Bem-vindos ao Dragão Autêntico para fazer a análise do jogo do Futebol Clube do Porto contra o Clube Bruges, vitória por 1-0, gol do André Silva. Na minha opinião, o Porto entrou forte, rápido e com uma atitude positiva e de pressão alta. Mas rapidamente, com o falhado de passes, que foi um falhado de passes elevado, um número elevado, sobretudo por parte do Herrera, o Porto acabou por perder o domínio da partida, ainda que creio que foi sempre controlando e nunca se foi expondo demasiado, ao ponto até de sofrer, mas o domínio perdeu paulatinamente e assim foi até ao final do jogo, tendo começado, por exemplo, com uma posse de bola de 70%, a acabar a primeira parte já só tinha 61% e depois acaba o jogo com 50%, dividindo a bola contra o Clube Bruges no Dragão. Foi um bom resultado, mas o jogo foi sofrível. Na minha perspectiva, faz falta um futebol apoiado, um futebol de posse, de troca de bola. Uma equipa como o Futebol Clube do Porto, que é claramente superior, que tem jogadores tecnicamente muito superiores aos jogadores do Bruges, que tem de facto uma outra qualidade de plantel, e inclusive também uma outra tarimba em termos europeus, podia e devia fazer muito mais. Jogar um futebol mais apoiado, um futebol de posse. De alguma maneira esse futebol até se verificou no momento inicial do jogo, mas o Futebol Clube do Porto acabou por falta sobretudo, na minha perspectiva, para além, desculpem esta insistência, mas para além de um modelo de jogo que é um modelo um pouco contra a natura, para além disso, falta também ter o jogador certo no lugar fulcral, que é o lugar do jogador 8, número 8, e o nosso Herrera, eu chamo-lhe assim, também com carinho por ele, acredito que ele gosta do clube, mas o nosso Herrera é de facto um jogador que está muitos furos abaixo. Houve inclusive um momento, talvez aos 10, 12 minutos, em que foi um bocadinho a pedra de toque do jogo, em que o Herrera faz um passe comprometedor, perde a bola mais uma vez. De onde levou o cartão amarelo, é esse lance. Exatamente, e a partir daí o jogo fica partido. E parece que isso deu confiança até inclusive ao próprio Bruges. Sem dúvida, estou completamente de acordo. Eu queria começar também por dizer que o Porto defensivamente está muito bem e quero deixar uma palavra precisamente ao setor defensivo, realçando os dois centrais, o Felipe e o Marcano, que foram gigantes, enormes mesmo, e novamente ao Danilo, que faz parte deste setor, se bem que já começa a ser o setor do meio campo, que é impossível não falar no Danilo neste jogo. É um jogador fantástico, é um lutador sem igual, uma raça e uma disponibilidade física impressionante, que já toda a gente o conhece, a ganhar todas as bolas divididas e também a sair com a bola está cada vez melhor. Eu até defendi que o Rubem Neves jogasse de início e voltava a essa opção porque creio que faria sentido também, mas como disse também o Danilo, de facto, não seria por ele não estar bem, porque ele está bem e joga sempre bem. Recorde-se, por exemplo, aquela arrancada fantástica desde o início do meio campo até à grande área do Bruges. Isto é de um verdadeiro jogador a Porto. E neste momento para mim seria o capitão de equipa pelo seu fantástico exemplo. Acho que todos deviam olhar para ele como eu quero ser assim, eu quero jogar a Danilo, a Porto e a Danilo. Se não fosse o Danilo hoje, o Porto perdia completamente o pouco controle de jogo que foi tendo. Porque a contrastar com tudo isto, de facto a equipa jogou mal. E eu não queria estar também a bater aqui no ceguinho no Herrera, mas o Herrera esteve novamente muito mal, porque graças à sua fraca exibição e às suas oscilações quase de humor, ele falha mais de 80% das suas intervenções. O que é que eu quero dizer com isto? Praticamente todas as vezes que a bola sai dos pés do Herrera, esta vai diretamente para o adversário. Mas isto até aqui nada de novo, já toda a gente sabe isso, e creio que o público no Dragão até teve bastante paciência em não o assobiar mais cedo, porque é algo que começa até a irritar as pessoas, porque de facto o Herrera não está bem e não acrescenta estabilidade à equipa, sobretudo. Só estranho tanto ter demorado o Herrera a sair e a entrar o Ruben, porque o Ruben entrou muito bem e aumentou logo a qualidade de passe e a saída de bola com critério no processo ofensivo da equipa, que começamos na antevisão, é algo que o Ruben poderia acrescentar e ajudar neste ponto, que é a sua grande especialidade.
Eu gostava de facto de manifestar um pouco a minha perplexidade pelas opções do Nuno, porque esta insistência quase doentia no Herrera. O Herrera pode ser um jogador que até sinta o clube, acredito que sim, mas é um jogador que não tem que merecer mais do que os outros. Porque tirar o André? Porquê nunca dar uma única possibilidade ao Sérgio Oliveira? Mesmo ao Evandro, não é? Mesmo ao Evandro, minutos, ano passado. Que são jogadores que fazem muito bem, de facto, a posição 8, a posição de médio de transição, a posição de médio de box-to-box. Porquê que isso não acontece? A partida, e infelizmente achámos nós, isto é uma especulação, mas serão de facto interesses de empresários e de certeza que o Herrera tem que jogar, pronto, para se valorizar, que eu acho que ele nem se está a valorizar nada, cada vez se desvaloriza mais, mas deverá ser uma também das explicações, porque eu não acredito que o Nuno esteja satisfeito com o rendimento do Herrera, acho que é impossível. É de facto impossível, mas se de facto o Nuno não tem como opção, pelo menos como segunda opção, nem o Sérgio, nem o André, então pelo menos que jogue o Ruben Neves. Claramente foi outro Porto com o Ruben e depois mais tarde também com o Corona. Mais cedo. O Corona entrou mais cedo, mas quando o Ruben entrou, de alguma maneira, o Porto nesse momento teve de facto a melhor equipa em campo. Eu creio que foi o Ruben que entrou primeiro. Foi o Ruben primeiro. Portanto, manifesto de facto esta perplexidade pelas opções do Nuno. Inclusive, também, por exemplo, no último terço da partida, o jogo estava partido. E também, de alguma maneira, começa a ser compreensível porque o resultado era fulcral, quer para uma, quer para outra equipa, mas agora, naturalmente, que nos estamos a referir ao Porto. Mas aí fazia muito mais sentido, já que estávamos um bocadinho até a jogar num jogo quase direto, entrar um jogador que, pegando a bola na frente, era um jogador claramente desequilibrador, como foi o caso do Corona. E o Corona provou à saciedade, por mais do que uma vez, que pegou na bola e que diferença que ele faz, com os passos do Ruben, as recepções de grande classe do Corona e depois as investidas do Corona para cima dos adversários, os seus dribles, a sua capacidade de remate. Ele por 2, 3 vezes pôs um perigo enorme como nunca o Porto tinha tido até àquele momento. Eu de facto continuo sem perceber porque é que o Corona pelo menos não é titular. Ele é só o jogador mais perigoso do Porto. O Jota é esforçado, tem estado bem, é raçudo, estica bem o jogo, tem a sua qualidade, mas o Corona é indiscutivelmente mais perigoso e superior e uma mais-valia a ter em conta em relação que creio que é superior ao do Diogo Jota. Basta ver de facto pela arrancada que ele fez, mal entrou, a ultrapassar logo 2 jogadores do Clube Bruges, quer dizer, até os próprios adversários vão dizer, este gajo não joga, é uma coisa inacreditável. Mas o pior deste jogo, e eu não queria estar individualizado demasiado, porque eu acho que não foi por aí. E nem queria estar a culpar os jogadores por mais uma paupérrima exibição do Porto. O Porto jogou muito pouco, mas muito pouco mesmo. Acabarmos encostados à nossa área no Dragão, com uma equipa como o Clube Bruges, como é que isto é possível? Mas pior do que isto, a queimar tempo. Eu não me lembro de ver o Porto a queimar tempo em casa, mas não me lembro mesmo. Eu tenho 25 anos e não me lembro de ver isto. Isto devido a um processo de jogo que se pode dizer com cada vez mais certeza, este será o processo de jogo do Mister Nuno Espírito Santo, que parece ser o pontapé para a frente. Olhando para todas as partidas deste ano e vendo a maior parte do tempo, vê-se que o modelo de jogo que parece estar mais vincado é a bola em profundidade, procurando os espaços nas costas dos adversários, e o Porto usa e abusa disto. Este é um modelo que eu detesto. As equipas grandes não jogam assim. Nenhum grande europeu joga assim. Se me permites, também, precisamente no momento em que de facto o que mais contava, e também temos que ser realistas e pragmáticos, o que mais contava era o resultado, e esse o Futebol Clube do Porto claro, felizmente conseguiu, mas nesse preciso momento, que era o último terço da partida, ou até um bocadinho já mais para a ponta final, não faria sentido que o Futebol Clube do Porto optasse por posse, optasse por dar a cheirar a bola ao adversário, e o Porto sabe fazer isso, tem grande qualidade, tem jogadores de grande qualidade para fazer isso. Agora, pôr a bola na frente, o Porto devia ter optado por um jogo de posse, um jogo de entretenimento,
um jogo de matreiro e então de repente pôr golpes certeiros na frente, mas não é mandar a bola para a frente sem critério. Os golpes certeiros eu perceberia se estivéssemos a jogar contra um Barcelona, porventura, porque o Porto nem tinha que apostar, que obviamente poderia procurar o momento certo para matar o jogo, isso eu percebo, mas o Porto nem tinha que estar preocupado com isso, o Porto tinha que dominar o jogo e a bola. É absolutamente ridículo, por exemplo, ver a forma como anda o André Silva e o Diogo Jota a correr feitas baratas tontas, num desgaste inacreditável, completamente perdidos de um lado para o outro, a tentar apanhar as bolas que vinham pelo ar. Não há um jogador do Porto que seja bom a jogar com estas características. O Porto nem tem, este modelo nem favorece um plantel de jogadores técnicos como é o nosso. É impossível gostar de ver o Porto. Quando o Porto joga assim e quando exagera nos cruzamentos, bolas para a frente, não gosto nem nunca hei de gostar. Mas o Porto nem sempre joga assim. Mas hoje foi claramente muito acentuada essa forma de jogar. Porque o Porto, quando joga entre linhas e de forma mais apoiada, cria verdadeiro perigo. E essa é a forma mais confortável para os jogadores mostrarem todo o seu valor. Disso também tenho a certeza. Perguntem ao Oliver, que de certeza que é um desses casos. Como é que o Porto, por exemplo, ao fim, pegando no que estás a dizer, não troca mais a bola? O Porto tem de matar o adversário partindo do ritmo e dominando a partida. O Porto está em casa, contra o Clube Bruges, não é nenhum colosso, como eu estava a dizer. Foi muito mau, eu não gostei de ver o Porto... porque o Porto piorou a cada minuto de jogo, fazendo mais uma exibição pobre e sofrida. Houve até, por exemplo, um penalti para assinalar para cada lado. E pegando no do Bruges, que foi primeiro com a mão do Oliver... o Porto podia ter entrado logo a perder aos 20 e tal minutos devido à forma pouco coesa que jogou, porque se expôs e não sei como é que o jogo seria. Depois também teríamos, e porventura, o penalti que foi sobre o André Silva. Houve portanto um penalti para cada lado, mas o Porto até podia ter entrado a perder. O bom mesmo neste jogo foram apenas os 3 pontos que nos possibilitam estar em segundo lugar neste momento. E se vencermos o próximo jogo em Copenhaga, temos o apuramento garantido. Isto, de facto, pragmaticamente falando, foi um bom resultado e importante. Mas creio que era muito mais que a obrigação por ter feito muito mais. Isto foi uma exibição muito pobre. O Porto dá uma imagem muito fraca com estes jogos. Já agora, um bocadinho de ironia. Será que estamos finalmente num momento de viragem? Até a arbitragem nos perdoou... pela primeira vez, esta época, um penalti. Arbitragem internacional, não vamos confundir as coisas. Embora tenhamos tido também um penalti que nos foi subtraído. E o gol do Porto já agora foi fruto da codícia de um grande avançado que é o André Silva, mas também tivemos o contributo do ombro do defesa do Bruges. Eu gostava só de, para terminar a minha análise, e já agora é a análise do Dragão 27, o Futebol Clube do Porto conseguiu um bom resultado, ou seja, sobretudo perante a exibição que fez. Agora a exibição foi sofrível, foi medíocre, e não querendo de facto personalizar, porque todos defendem, todos atacam. Em termos defensivos o Futebol Clube do Porto tem estado muito bem, inclusive mesmo em termos da própria defesa. A defesa salvou jogadas quase in extremis, o que não devia ter acontecido, porque o Porto devia ter defendido mais à frente. Mas em termos defensivos o Futebol Clube do Porto está muito bem. A transição, estas transições não funcionam, porque isto é pontapé para a frente. O Futebol Clube do Porto tem que fazer outro tipo de jogo e tem que, de facto, sobretudo na parte da construção do jogo, o Nuno Espírito Santo tem que encontrar outras soluções. Agora, o resultado era vital e na ponta final acabou por sofrer incrivelmente, mas os jogadores também foram estoicos e bateram sempre bem. A atitude nunca esteve em causa. É uma vitória que acaba por ser justa. Está feita a antevisão desta partida. Estaremos de volta para a antevisão do Porto Benfica, a pedido de um dos nossos subscritores, o Dragão 9, e tiramos daqui a ideia, caso não tenha ficado bem patente. Queremos nos distinguir, caso queiram individualizar os vossos comentários às nossas pessoas. Eu apresento como o Dragão 8, e tu és o Dragão 27, como já disseste. Obrigado por estarem connosco. Antes disso, também um pedido deles, dos nossos subscritores. Vamos nomear, na nossa opinião, o melhor em campo, e eu no meio o Danilo.
Eu também, claramente, o Danilo, um monstro no melhor sentido. De facto, um jogador enorme. É defesa central, é trinco, é construtor de jogo, até serviu hoje de avançado. É um jogador pleno, um jogador completo, cada vez melhor, de facto, em grande crescimento. Claro que sim. E o André Silva poderia ser também devido a ter sido foi o mais valioso porque deu o golo que deu os 3 pontos. Obrigado por estarem connosco. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal, sigam-nos no Facebook, partilhem, façam gosto ou não gosto, deixem-nos o vosso comentário, ajudem-nos a evoluir e a melhorar. Obrigado a todos. Até breve.